O Brasil é uma das 10 maiores potências automotivas de todo o planeta Terra. Todos os anos, o nosso país produz mais de 2 milhões de veículos. E o setor automotivo responde por uma fatia gigantesca de todo o nosso produto interno bruto industrial. Nós temos engenheiros brilhantes, metalúrgicos altamente qualificados e uma cadeia de fornecedores gigante que abastece mercados no mundo inteiro. Mas se você olhar para as ruas das nossas cidades, vai perceber um paradoxo intrigante. Todos os carros que circulam pertencem a marcas americanas, europeias, japonesas ou chinesas. Por que o Brasil, com toda a sua potência industrial e tamanho de mercado, não possui uma grande marca de carro nacional para o mercado de massa? Por que nós não temos a nossa própria Toyota, a nossa própria Hyundai ou a nossa própria Volkswagen? A verdade é que este não é um erro do acaso. Trata-se do resultado de escolhas políticas profundas tomadas no século passado, de uma guerra comercial impiedosa de gigantes globais e da trágica falência de um engenheiro brasileiro genial que tentou desafiar o sistema internacional de patentes. Neste vídeo, nós vamos desvendar os bastidores dessa história fascinante e pouco contada. Vamos analisar os fatos macroeconômicos e o design estratégico que moldou o nosso mercado, para que você tire suas próprias conclusões sobre o futuro da nossa indústria. Antes de darmos partida nessa viagem no tempo, se você valoriza análises econômicas sérias, focadas puramente na geopolítica de mercado, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. A sua inscrição ajuda nosso canal a continuar trazendo este conteúdo de qualidade. Participe da nossa comunidade de mentes atentas ao cenário global. Vamos aos fatos. Para compreendermos o cenário atual, precisamos voltar no tempo até meados da década de 1950. O Brasil era um país essencialmente agrícola, focado na exportação de café. E o presidente Juscelino Kubitschek assumiu o poder com uma meta ambiciosa: fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Para industrializar o país de forma acelerada, JK identificou que o motor principal precisava ser a indústria automobilística. O governo brasileiro tinha 2 caminhos a seguir. O caminho longo, que consistia em investir bilhões de cruzeiros públicos para criar marcas nacionais estatais ou privadas, financiar pesquisas científicas e esperar décadas até desenvolvermos motores e designs próprios. Ou o caminho rápido, que consistia em abrir as portas do país e dar enormes incentivos fiscais para as multinacionais estrangeiras, que já possuíam a tecnologia consolidada, instalarem suas fábricas aqui dentro. O governo optou pelo caminho rápido, através de decretos e da criação do GEIA, Grupo de Executivos da Indústria Automobilística. O Brasil ofereceu isenções fiscais massivas, facilidades para a importação de maquinários e a promessa de um mercado gigantesco e protegido para quem se instalasse em solo brasileiro. Foi assim que gigantes como Volkswagen, Ford, General Motors e Willys Overland fincaram suas garras no ABC paulista. Essa estratégia deu certo no curto prazo. Cidades industriais brotaram, milhares de empregos foram gerados e o Brasil começou a rodar sobre rodas. No entanto, essa escolha política acabou criando um efeito colateral histórico. O mercado brasileiro nasceu e cresceu totalmente dependente das matrizes tecnológicas localizadas em Detroit, Wolfsburg ou Tóquio. O capital nacional ficou sufocado antes mesmo de tentar nascer. Apesar da hegemonia estrangeira, o espírito empreendedor brasileiro não se deu por vencido. Entre as décadas de 1960 e 1980, sob o regime da chamada reserva de mercado, que limitava drasticamente a importação de carros prontos do exterior, o Brasil viu o surgimento de marcas genuinamente nacionais, que geram nostalgia e orgulho até os dias de hoje. A mais famosa delas foi a Puma, que utilizava mecânica emprestada de grandes marcas, mas desenhava carrocerias belíssimas em fibra de vidro, criando carros esportivos que eram verdadeiros objetos de desejo e chegaram a ser exportados para mais de 50 países. Tivemos também a Engesa, que desenvolveu veículos utilitários e blindados militares de tração integral que foram vendidos para exércitos de vários continentes no Oriente Médio e na América Latina. Mas nenhuma história simboliza melhor a genialidade e a tragédia da indústria nacional quanto a história de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um engenheiro mecânico visionário que fundou a Gurgel Motores em 1969. Gurgel detestava a ideia de o Brasil ser colônia tecnológica. Ele desenvolveu patentes próprias, criou jipes de alta resistência com chassi de fibra de vidro e plástico Plastel e, no final dos anos 80, colocou nas ruas o BR-800, o primeiro carro urbano 100% projetado e fabricado no Brasil. A Gurgel chegou a ser a segunda marca mais vendida em alguns nichos e abriu capital na Bolsa de Valores, atraindo milhares de acionistas brasileiros que acreditavam no sonho do carro nacional. Mas a empresa operava em uma escala de produção muito menor do que as multinacionais instaladas no país. Sem o suporte de bancos estatais para financiar as vendas a juros baixos e enfrentando a resistência das montadoras estrangeiras que controlavam a cadeia de fornecedores de autopeças, a Gurgel começou a sangrar financeiramente.
O início da década de 1990 trouxe o golpe de misericórdia para qualquer tentativa de consolidação de uma marca nacional. O recém-eleito presidente Fernando Collor de Mello promoveu uma abertura econômica abrupta e unilateral do mercado brasileiro, classificando os veículos produzidos no país na época como carroças. De uma hora para outra, as taxas de importação despencaram. O mercado nacional foi inundado por modelos modernos vindos do Japão, da França e da Coreia do Sul, que contavam com designs futuristas, injeção eletrônica e acabamentos de luxo que as fábricas locais não tinham capacidade financeira de produzir imediatamente. Para as marcas nacionais que operavam com baixa escala e margens apertadas, a competição foi fatal. A Gurgel tentou resistir, buscou empréstimos governamentais que foram prometidos e nunca liberados, e acabou declarando falência em 1994. A Puma e a Ingesa seguiram caminhos semelhantes de fechamento ou venda de ativos. O sonho do carro 100% brasileiro de massa estava oficialmente enterrado. Se o passado foi difícil, o cenário atual do mercado global transformou a criação de uma nova montadora popular de automóveis em uma tarefa praticamente impossível. O setor automotivo moderno exige o que os economistas chamam de barreira de entrada astronômica. Para colocar um carro simples nas ruas hoje, uma empresa precisa gastar bilhões de dólares antes mesmo de vender a primeira unidade. Esse capital é consumido por pesquisas de segurança global, testes de colisão, crash tests, desenvolvimento de motores eficientes que atendam às rígidas leis de emissões de poluentes e a construção de fábricas inteiramente robotizadas. Além disso, a indústria global vive uma transição disruptiva para os carros elétricos e híbridos. Novas marcas, para terem relevância, precisam dominar a tecnologia de baterias e softwares de inteligência artificial. Criar tudo isso do zero, enfrentando o chamado custo Brasil, a nossa complexa carga tributária sobre a manufatura e as deficiências de infraestrutura logística, tornam o investimento financeiramente inviável para fundos de capitais privados nacionais. Atualmente, o capital brasileiro atua em nichos muito específicos e de alta performance. Nós temos marcas de supercarros artesanais de luxo ou fabricantes de componentes pesados, mas no mercado de massa, competir de frente com os subsídios estatais que o governo da China dá para as suas montadoras elétricas ou com a escala de séculos das montadoras tradicionais da Europa é uma conta matemática que simplesmente não fecha para nenhum investidor privado. Como podemos observar ao longo desta linha do tempo macroeconômica, o fato de o Brasil não possuir uma marca de carro nacional popular não reflete uma falta de capacidade técnica do nosso povo ou engenharia de baixa qualidade. Trata-se do resultado direto de um modelo de desenvolvimento econômico escolhido lá atrás, que preferiu atrair o capital estrangeiro pronto, em vez de cultivar e proteger a tecnologia nacional. O Brasil optou por ser o território das fábricas do mundo, e não o dono das marcas. E agora me conta, você acredita que o governo brasileiro agiu certo no passado, ao priorizar as multinacionais para gerar empregos rápidos, ou nós deveríamos ter protegido marcas como a Gurgel para hoje termos uma gigante nacional independente no cenário global? Deixe a sua análise aqui nos comentários abaixo. Se este vídeo trouxe informações relevantes e uma nova perspectiva para a sua visão de mercado, confirme o seu botão de gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!